Vamos lá, gente, fala comigo, no final das contas. No final das contas, né? E eu quero ler contigo um versículo bíblico, se encontra lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Diz o seguinte: mantenham o que, gente? O pensamento nas coisas do alto. Fala comigo, alto. E não nas coisas o quê? Terrenas. Fala comigo, terrenas. Terrenas. Então fala assim comigo. Alto, vai com a tua mão assim, alto. Alto, fala todo mundo, levanta a mão. Alto, tá certo? E fala terreno, bate teu pé assim no chão. Terreno. Terreno. Mais uma vez, alto. E terreno, bate teu pé no chão, terreno. Ou seja, aqui nós temos aqui Paulo falando para os colossenses o quê? Mantenham seus pensamentos naquilo que é do alto, naquilo que é do céu, naquilo que é de Deus, naquilo que não é temporário, mas não nas coisas que são o quê, gente? Terrenas, nas coisas que são passageiras, nas coisas que são temporárias, naquilo que vai embora um dia. E é engraçado que, por mais e muitas vezes que nós não vemos enxergar, sentir ou tocar as coisas do alto, isso não quer dizer que elas sejam menos verdadeiras das coisas que nós podemos sentir, tocar e ver aqui na terra. Pelo contrário, aquilo que é do alto é aquilo que é mais valoroso, é aquilo que é mais íntegro, é aquilo que é mais verdadeiro, enquanto que as coisas aqui da terra, elas são mais passageiras, existe muita superficialidade, e esse é o nosso alvo. O nosso alvo é o quê? É distanciar um pouco mais a nossa visão e o nosso pensamento das coisas que são terrenas, que também precisam ser vividas, óbvio, mas focar a nossa vida, a nossa mente naquilo que é eterno. E foi dando início a essa série, no final das contas, que nós queremos trazer essa visão. Vimos no primeiro momento, no primeiro domingo, que o que é a eternidade? Na realidade, é porque nós devemos viver conscientes da eternidade. Nós entendemos também no domingo passado que vale muito a pena nós termos essa perspectiva, olharmos pela lente da eternidade, para que nós possamos não mais pautar nossa vida a partir simplesmente das coisas do aqui e agora, mas também irmos direcionando nossa vida por aquilo que será no futuro, por aquilo que acontecerá lá na frente. E eu quero exatamente começar com uma pergunta super simples. Você está aqui comigo? Você está comigo, igreja? Amém? Quem está comigo diz amém. Quem não está diz aleluia. Glória a Deus, ninguém disse. Então está todo mundo aqui mesmo. Irmão, quem quer se encontrar com Jesus no céu? Levanta a mão assim bem alto. Quem quer? Aleluia, né? Agora outra pergunta assim, quem quer morrer agora e se encontrar com ele lá no céu? Ei! É engraçado, a gente quer ir para o céu, mas não quer morrer. Né? Só vai existir uma chance disso, se nós estivermos no tempo do arrebatamento. Que aí vai ser a hora que Jesus vai chegar, né? E o povo de Deus vai ser levado de corpo e tudo lá para cima e vai ser só a glória, e ninguém morre. Mas se não for nesse tempo, todos nós vamos morrer. E é exatamente isso, nós vamos estar falando e refletindo hoje sobre esse início da eternidade. Você já parou para pensar onde é que começa de forma literal a eternidade? Começa onde? Fala comigo, morte. Fala na morte. E talvez esse nome ele traga um certo desconforto, e traz na realidade um incômodo. Falar de morte muitas vezes não é fácil. E ouvir da morte e prestar atenção sobre a morte não é nada fácil, mas ela é uma realidade. Porque a gente parte do princípio que nós não temos o poder e o controle sobre nossa vida e sobre nosso tempo. Nós não temos controle porque nós nos damos conta que tudo é passageiro. E olha como é interessante. Por muitas vezes nós aqui na igreja, o mundo inteiro, estão vivendo a vida como se a vida aqui na terra fosse eterna. Enquanto que a vida aqui na terra, ela é passageira. E aí, por não levar isso em conta, algumas pessoas brigam com familiares e às vezes deixam de falar com ela, porque pensam que vão ter toda a vida do mundo para poder um dia se reconciliar. E muitas vezes a pessoa pode até morrer no meio da caminhada. Outras vezes, as pessoas elas acham que podem fazer tudo o que quiser na empresa que trabalham. Porque sempre achando que vai ter o tempo suficiente para consertar algo e de repente é despedido.
E esse senso de eternidade, ele é natural na humanidade, porque nós fomos criados para ser eternos. Fala comigo, eternos. E é exatamente baseado nessa reflexão bíblica, no que a Bíblia fala, no que Jesus Cristo diz, que nós podemos nos tornar mais confiantes, nós podemos nos tornar mais conscientes também acerca da morte e não ficarmos perturbados quando se fala sobre morrer. Por isso eu quero que você abra a tua Bíblia também no livro de 2 Coríntios. Abre a tua Bíblia aí em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 somente. Fala o seguinte a palavra de Deus. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, fala comigo, casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também o que? Gememos, desejando ser o que? Revestidos da nossa habitação, que é do céu. Opa, Paulo aqui ele começa a falar para os coríntios, ele traz em questão um tema bastante conhecido. Ele fala, olha, o teu corpo vai morrer, o meu corpo vai morrer, o nosso corpo vai morrer, mas existe um local e um tempo onde o nosso corpo espiritual, ele vai viver para sempre. Um local, quando João fala em Apocalipse, que diz assim, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá divisão social, não haverá nada que nos faça mal. Por quê? Porque esse lugar é um lugar que Deus reservou para que nós venhamos viver. E quando eu paro para poder pensar sobre isso, e principalmente nesse momento dessa palavra, eu parei para pensar e disse assim, poxa, eu tive muitos momentos aqui fazendo velórios. Já fiz velório de muita gente. Participei de muitos enterros, de amigos, de colegas e de pessoas desconhecidas. Pessoas da minha própria família. E eu pude nesse tempo todo perceber 2 tipos de reações na vida. A primeira reação é aquela onde as pessoas elas estavam completamente descontroladas diante da morte do seu ente querido. Pessoas que estavam sob medicamento, pessoas que estavam completamente sem esperança, sem confiança, pessoas que estavam desoladas, pessoas que estavam às vezes nem querendo deixar que o corpo fosse enterrado. Por outro lado, eu também tive momentos em que pessoas elas estavam sofrendo, chorando pela morte do seu ente querido, porém elas estavam em paz, porém elas estavam tranquilas. Elas choravam porque é normal você sentir a perda de uma pessoa que você ama. Porém, essas pessoas, elas estavam com uma confiança sobrenatural que até mesmo louvores a Deus cantavam de uma maneira tão alegre que constrangia até as pessoas que estavam enterrando os seus ali do lado. Porque as pessoas não entendiam o porquê isso acontecia. Eu não sei se você já se deparou em algum desses 2 lados. Eu não sei se você já se deparou sendo essa pessoa que realmente não consegue lidar bem com esse fato, ou se você tem se comparado com esse tipo de pessoas que reagem de uma forma mais tranquila. Ou conhece até mesmo alguém assim. Mas de fato uma coisa eu posso falar para você. Essas 2 reações, elas estão estreitamente ligadas a não conhecer e conhecer o que Cristo diz sobre a morte e a vida eterna. Quando eu conheço a respeito da verdade de Deus sobre a morte e sobre a vida, automaticamente eu começo a viver e pensar de uma maneira mais segura e mais tranquila sobre a morte. E é por isso que hoje nós vamos ter alguns entendimentos sobre esse questionamento imenso que não somente eu e você temos, mas toda a humanidade, onde todas as religiões, onde muitas filosofias, elas tentam dialogar e elas tentam trazer um consentimento sobre o que seria e o que viria depois dela. E a primeiro entendimento que eu quero trazer é o quê? O que é a morte para o cristão? O que é a morte para o cristão? Primeiro eu posso falar para ti que a morte para o não cristão é um momento de medo e de pavor. E não simplesmente pela morte em si, mas muito mais pelo que vai vir depois da morte. Todo mundo se pergunta, depois que eu morrer, né? Sim ou não, gente? Depois que eu morrer, eu vou para onde? Meu pai e minha mãe morreu. Foi para onde? Como é que é isso? Como é que funciona isso?
E o que eu acho interessante é porque a morte, olha aqui para mim, gente, a morte, ela nivela o ser humano. O rico e o pobre são nivelados na hora da morte. O artista e o anônimo, eles são nivelados na hora da morte. O cristão e o ateu, eles são nivelados na hora da morte. Todo mundo vai para o mesmo lugar, volta para a terra e ali fica. O seu corpo, ele é ali integrado. E a grande pergunta é, como é que a gente pode lidar bem com essa morte? Uma coisa que a gente precisa entender é que a morte, ela é um fato. Ela é algo que ela existe. Porém, como morrer é uma escolha, gente. Como morrer, ela é uma escolha. É tão interessante porque Jesus, Deus, na realidade, no Salmo 116, abre a tua Bíblia aí, Salmo 116, que eu acho lindo esse versículo. Olha o que é que fala a palavra de Deus. Olha aí, ó, vamos ler juntos aqui no 1, 2, 3. 1, 2, 3. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Epa, Deus acha preciosa a morte dos seus santos? Deus tem prazer na morte? Não é bem assim. Deus tem o prazer de encontrar face a face os seus filhos. Deus tem o prazer de encontrar os seus filhos no mundo celestial. E é interessante a gente falar o quê? Que a Bíblia, ela fala, vamos trazer para a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre a morte. Primeiro a Bíblia fala que a morte, ela não é o fim. Olha para alguém do teu lado e fala assim, a morte não é o fim. Não, fala com força. Fala assim, a morte não é o fim. A morte não é o fim. Na realidade, ela é apenas um começo para a eternidade plena e relacionamento com Deus profundo. A morte não é o fim da sua vida, amém, meu irmão? A morte não é o fim daquilo que nós estamos vendo, simplesmente não. A morte, ela é uma passagem. É interessante porque eu não sei quem se lembra ali do momento que Jesus foi crucificado, e aí tinha 2 ladrões sendo crucificados ao redor dele. Quem se lembra desse momento na Bíblia? Ok. Um dos ladrões, ele se compadece e olha para Jesus e fala assim, Jesus, parafraseando aqui, Jesus, assim, tu não merece estar morrendo aqui, eu mereço porque eu fiz o mal, mas tu só fez coisa boa, você curou, salvou, transformou, tem misericórdia de mim, me perdoa, muda a minha vida. E naquele momento Jesus, falecendo no seu corpo, olhou para ele e disse assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Querido, Jesus, ele promete uma vida eterna para aquele homem que conhecia o seu erro, a sua fragilidade, o seu pecado, e diante da morte pediu perdão a Deus, e naquele momento Jesus entregou a vida eterna para aquele homem. E eu acredito fielmente que naquele dia mesmo, aquele ladrão, que não era mais ladrão, mas ele se encontrou com Jesus para a honra e glória de Deus. Para a honra e glória de Deus. Existe outro momento também na palavra de Deus que fala da história do rico e o Lázaro. Quem conhece a história do rico e o Lázaro? O rico, homem muito rico, numa casa, buscando, tendo tudo do bom e do melhor. E um pobre, mendigo, cheio de chagas, doenças, na calçada do homem rico, comendo só as migalhas do que sobrava do rico. E naquela história os dois morrem, só que o rico, ele acaba indo para o inferno, para o Hades. E o Lázaro, o pobre, ele vai para um local chamado Seio de Abraão, o paraíso. Naquele momento, o rico, ele olha para o Lázaro e fica assim, poxa, aquele cara ali está se deliciando de tudo. E ele pede para Abraão, diz assim, Abraão, me dá um pouquinho dessa água aí para eu poder aliviar minha boca. Mas na frente, o rico chega e pede para que algum anjo fosse aos seus familiares, para poder avisar que o mundo eterno era real e que eles precisariam mudar seus estilos de vida. Olha como é interessante isso. A perspectiva do que é a morte. A morte para o cristão, querido, ele é muito mais do que uma perca. A morte para o cristão, eu vou fazer analogia, porque hoje está tendo até Enem, né? E cabe muito fazer essa analogia.
A morte para o cristão é a mesma coisa do que a graduação para o estudante. A morte, vou repetir, a morte para o cristão é a mesma coisa do que a graduação para o estudante. O estudante passa anos e anos e anos e anos estudando, tendo um tipo de vida, para que ele no final das contas ele possa receber a palavra o quê? Aprovado. Passei, me graduei, saí do nível X e fui para o nível 2X. Da mesma forma, a morte para o cristão, ela é uma graduação. É um momento onde nós já vivemos tudo o que deveríamos viver, fizemos ou deveríamos ter feito tudo o que deveríamos fazer, fomos ou deveríamos ter sido tudo aquilo que nós deveríamos ter sido, e aí agora eu passo para uma nova etapa, para um novo momento, eu passo por uma nova realidade, e essa realidade espiritual. E fala a palavra de Deus que lá existe uma premiação, existe um galardão, uma coroa de vida. Existe sim a forma como esse galardão, eu não sei, não vou medir esforço para poder tentar explicar aqui. Porque é algo muito específico, muito espiritual, é algo que eu não tenho o conhecimento disso próprio. Mas o que eu posso dizer é que aquilo que vem de Deus, que é presente de Deus, é algo que muda a nossa vida para sempre. Sabe, eu acredito muito no que Jesus falou em João 14, 1,3. Olha o que fala Jesus. Não se turbe, o quê? O vosso coração. Crede em quem? Em quem, gente? Crede também em quem? Em mim, Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se eu não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, voltarei o quê? Outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha o que Jesus diz, ele diz assim, gente, existe um lugar que eu vou preparar, um lugar perto de Deus, um lugar onde vai ser maravilhoso, eu estou preparando esse lugar, vocês vão deixar esses corpos terrenos, porque eu quero deixar bem claro, fala comigo assim, eu sou espírito, eu tenho uma alma, e eu habito num corpo, ok? Eu sou espírito, eu tenho uma alma, e eu habito aonde? No corpo. O corpo não é você. Faz parte de você temporariamente aqui no plano terrestre. Você tem uma alma, você tem pensamentos, você tem sentimentos, você tem consciência, você tem memória. Mas você é espírito, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. É nesse entendimento que precisamos seguir. Paulo, falando aos Filipenses, diz algo maravilhoso. Filipenses 1, 20 e 21. Diz assim, porque para mim o viver é o que, gente? Cristo, fala comigo, Cristo. Cristo, porque para mim o viver é, e o morrer é lucro, é ganho. Opa, Paulo estava com depressão, ele queria morrer. Não. Paulo na realidade estava falando assim, gente, tudo que eu vivo aqui nesse plano terrestre não se compara com a glória vindoura na presença de Jesus. Eu não vou me apegar às coisas desse mundo, eu não vou ser avarento, eu não vou ser preso a nada nesse mundo, mas eu vou buscar as coisas que são do alto. Eu vou buscar aquilo que é de Deus. Eu vou buscar aquilo que é espiritual. Eu vou buscar a minha vida conforme Deus me criou para ser. Sabe, um outro aspecto interessante que nós precisamos ter, além de entender sobre o que é essa morte para o cristão, que é essa passagem, que é essa graduação, que é um momento que saímos dessa parte temporária e vamos viver ou não com Cristo. É um momento que nós precisamos parar e refletir, poxa, o que é essa morte para mim hoje? O que significa essa morte? Mas nós precisamos entrar em outro aspecto, entender um pouquinho no ponto 2, quais são os mitos a respeito dessa morte? Gente, existem muitos mitos, existem muitos achismos, muitas pessoas dizem muitas coisas e às vezes causam uma confusão tremenda. E na realidade, o que acontece é o quê?
é a falta de conhecimento da palavra. Como eu falei anteriormente, aquele que conhece a palavra, ele tem confiança e segurança a respeito da morte. E o primeiro mito que nós queremos quebrar aqui hoje é falar que morre-se apenas uma vez. Fala assim: morte apenas uma vez. Gente, um dos temas também muito corriqueiros nas discussões teológicas, religiosas, é sobre a reencarnação. A reencarnação, o que é? Dizem, é um conceito antibíblico, e dizem que as pessoas elas morrem e voltam à Terra para pagar algum tipo de erro do passado, ou cumprir, ou resolver algum karma, né? Ou seja, algum problema que se configurou ali na sua vida, na vida passada, ou então para que ela possa evoluir espiritualmente. Só que a palavra de Deus fala assim, Hebreus 9:27, olha o que fala a palavra de Deus. Aos homens, pois, está ordenado morrerem o quê, gente? Uma só vez, depois disso vem o juízo. Querido, você não é um animal, amém? Apesar de muitos às vezes se comportarem como animal, mas nós não somos animais. Amém, igreja? Amém? Amém. Nós não temos que resolver problemas da vida passada. Você não vai precisar vir várias vezes aqui na terra para resolver o problema. Mas deixa eu falar uma coisa para ti. Tudo que você tem é essa vida para viver. E basta, ponto. Depois disso vem o juízo. O que é que você precisa fazer hoje? O que é que você precisa mudar hoje? Quem você precisa ser hoje? Como é que está a sua vida hoje? Porque isso está relacionado à sua vida futura na eternidade. Porque depois dessa vida vem o céu. Depois dessa vida vem o céu. E será que estamos caminhando realmente para o céu? Você, meu irmão, tem realmente o direito e o poder de decidir não apenas a sua forma de viver, mas para onde você vai ir depois da sua morte. Verdade, gente. Verdade. Um segundo mito que eu quero quebrar hoje aqui é que mortos não têm acesso ao reino terreno. Mortos não têm acesso ao reino terreno. Querido, biblicamente, olha aqui para mim, ó. Biblicamente, não existe a possibilidade de uma pessoa que morreu voltar aqui para a terra. Você vê logo ali em Lázaro e o rico. Rico, manda alguém para poder ir lá para avisar os meus parentes. E aí fala assim, olha, nem que vá o dos maiores profetas, não será possível, porque eles já escolheram o destino deles. Em outras palavras, o nosso destino está nas nossas escolhas diárias. É aquilo que eu tenho feito hoje que vai influenciar. Por isso, gente, olha aqui para mim. Por isso que a gente tem falado que nós precisamos viver essa vida com uma perspectiva da eternidade, com as lentes da eternidade. Porque se eu pensar que hoje é tudo, eu acabo destruindo o meu futuro. Porque eu acabo sendo qualquer coisa, mas não aquilo que eu deveria ser. Um outro mito que eu quero, e esse é o último mito que eu quero estar falando hoje aqui. Os mortos, eles não precisam mais das nossas orações e velas. Gente, olha aqui para mim. Acompanha comigo aqui. No dia 2 de novembro, é muito comum muitas pessoas irem ao cemitério para estarem orando, para estarem velando, para estarem impulsionando os mortos para algum lugar. E na realidade, biblicamente falando, isso não pode acontecer. João 5:24 fala o seguinte, Jesus falando, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida, o quê? E não entrará mas já passou da morte para vida. Ou seja, a eternidade, ela é fechada, concretizada aqui e agora. É aqui que eu e você
assinamos sim o nosso contrato para com a eternidade. É aqui, agora, que nós decidimos o que vai ser do nosso futuro. Não é depois que eu morro e alguém vai orar por mim, eu morto, que vai me impulsionar para ficar mais perto de Deus ou mais próximo de algum terreno espiritual que vai me favorecer a ter uma vida espiritual melhor. Não, tudo foi decidido aqui no plano terreno. Tudo foi dito aqui, tudo que precisou ser feito, tinha que ser feito aqui, tudo que precisava ser ouvido aqui, todas as orações. Gente, é a mesma coisa. Quero te dar um exemplo, bem rapidinho. Sabe aquelas pessoas que são doidas para dizer, eu te amo, mamãe, e nunca falam? Aí quando morre, aí está querendo, aí vai, aí fica com aquele sentimento de culpa. Eu queria ter dito. Eu queria ter abraçado. Eu queria ter dado isso. Eu queria ter passado mais tempo. Eu queria sim ter vivido essa realidade com meu filho, com a minha filha, com meu irmão, com a minha irmã, com a minha mãe, com meu tio, com a minha avó, com a minha bisavó. Mas eu deixei o tempo passar e eu não consigo mais ter esse tempo porque acabou. Acabou. Por isso existe aquele ditado aí que circula na boca de todo mundo, que é melhor fazer agora. É melhor fazer agora do que deixar para depois. Porque hoje importa o que você tem feito da sua vida, o que você tem escolhido para a sua vida. Que caminhos você tem trilhado, como você tem encarado a morte, ou você tem sido aquela pessoa que diz, eu não gosto nem de pensar na morte, Deus me livre, bate na madeira e cruza os dedos, e ai meu Deus, a morte não. Ei, a morte é algo natural e deve ser encarado de uma forma natural. Pode ser sofrida? Pode chorar? Claro, óbvio, somos seres humanos, temos sentimentos. Mas o que mais importa é saber o que eu estou fazendo aqui e agora, nesse momento. Sabe? Eu acredito que hoje é um momento que Deus está trazendo a gente, um momento de reflexão tão grande. E até o próprio rei Salomão, ele escreve algo lá em Eclesiastes, que diz assim, melhor é o luto do que o dia do nascimento. Olha aí o que ele fala. Melhor é o dia do luto do que o dia do nascimento. Por quê? Porque no dia do luto eu consigo refletir sobre as questões vitais. Enquanto que o dia do nascimento é massa e tal, vamos aqui comemorar, acabou, vou para casa. Entenda, não estou menosprezando o dia do nascimento, é massa, vai comemorar, vai. Mas também precisa parar e pensar, será que eu estou indo bem? Será que eu estou caminhando bem? Então nós vimos o que, gente, hoje? Nós vimos o que é a morte para o cristão. Nós desvendamos alguns mitos a respeito dessa morte, né, que se morre apenas uma vez, que os mortos não têm mais acesso a esse reino terreno. Vimos que os mortos, eles não precisam mais das nossas orações e velas, tá? E vamos encerrar nesse momento, falando como viver sem temer a morte. Como eu posso viver sem temer a morte? E é algo que muita gente já sabe. Mas é quando eu entrego a minha vida a Jesus. É quando eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida. É o que fala aqui em Mateus 10, 28. Olha o que fala a palavra de Deus. Não devemos temer ao homem que pode matar apenas o corpo, mas não a alma. Devemos temer a quem? A Deus. Fala comigo, Deus. Que pode fazer perecer a alma e o corpo no inferno. Deus, temer a Deus, Jorge, é ter medo? Não, temer é algo que eu respeito, que eu honro, que eu valorizo, e eu considero em tão grande estima, que tudo que ele fala, tudo que ele diz, faz sentido para mim. Em 2 Timóteo 2,11 diz assim, a palavra fiel é esta, se morrermos com Cristo, com Ele também viveremos. Preste atenção nessa palavra, gente. Se nós morrermos com Cristo, com Ele também viveremos. Jorge, pelo amor de Deus,
como é que eu morro com Cristo, se eu quero viver? Morrer com Cristo significa reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, que Ele fez por mim e por você. E reconhecer não é conhecer racionalmente, na leitura, limpa e seca, não. É reconhecer aqui dentro e entender, poxa, Jesus fez isso por mim. Eu não tenho como ser indiferente a Jesus. Eu não tenho como não ser grato a Jesus. Eu não tenho como viver essa vida na terra sem considerar Jesus. Eu não tenho. O que é morrer com Cristo? É exatamente quando eu entrego a minha vida a Jesus. Quando eu confesso Jesus como meu único Senhor e o meu único Salvador. É quando eu digo para Jesus, Jesus, toma a minha vida, toma o meu coração, toma tudo que eu sou, tudo que eu penso, porque eu sei que Tu és muito maior do que eu sou, e Tu conheces muito mais do que eu conheço, e em Ti existem todas as coisas que eu preciso, e eu não preciso procurar mais aqui na terra, porque eu encontrei em Ti, Jesus, porque eu encontrei em Ti, Jesus. E hoje é esse dia que eu e você precisamos nos colocar diante de Deus. Alguns aqui precisam se reconciliar com Jesus, mas outros precisam pela primeira vez ter um encontro real com esse Deus que muda para sempre a nossa vida e a nossa história. Por isso eu quero te dar essa oportunidade essa manhã, de você confessar Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que se com a tua boca, ou seja, através de uma oração, você confessar Jesus Cristo como Senhor, e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. E ser salvo é exatamente a garantia da vida eterna. Existem muitos caminhos pelo mundo, mas somente o caminho chamado Jesus, ele conduz à vida eterna. Senti muito forte no meu coração que pessoas que também entregaram sua vida a Jesus, mas ainda tem dúvida. Tem dúvida. Hoje elas precisam fazer essa oração também. Sabe, eu não vou te chamar aqui na frente, não vou te constranger de nenhuma forma, mas a palavra de Deus fala que nós precisamos de um ato de fé para mudar a nossa realidade. Então hoje eu vou fazer uma oração comum a todos, para aqueles que desejam se reconciliar, para aqueles que já aceitaram Jesus em algum momento da sua vida, mas hoje ainda sentem dúvida. Você vai sair sem dúvida daqui. E para você hoje, que hoje quer entregar a sua vida a Jesus, aí eu quero te conhecer. Se você hoje quer entregar a sua vida pela primeira vez a Jesus, faz um sinal com a mão assim, para eu te conhecer. É só uma oração que eu quero orar com você. Se você é essa pessoa, levanta a mão bem alto para eu te conhecer. Faça assim com a mão bem alto, ó, se você é essa pessoa. Alguém hoje quer entregar a sua vida a Jesus e dizer, eu entrego a minha vida pela primeira vez? Hoje você quer se reconciliar com Jesus? Levanta tua mão lá em cima para eu te conhecer. Se você é essa pessoa. Amém, amém, amém ali atrás. Quem mais hoje deseja? Amém, estou vendo tua mão aqui na frente. Amém, estou vendo aqui tua mão, amém aqui. Quem mais hoje deseja? Quem mais? Tem mais pessoas. Amém ali, amém. Amém, amém. Quero pedir para você, e todo você que levantou suas mãos, junto com toda a igreja, fecha teus olhos e ora comigo dizendo assim: Jesus, Tu és a minha salvação e em Ti eu confio. Por isso hoje eu tomo essa decisão que afetará a minha eternidade, te confessando como meu único Senhor e como meu único Salvador. Te entrego a minha mente, o meu coração, o meu corpo, a minha vida, tudo o que tenho e tudo o que sou. Vem morar em mim e transformar a minha vida, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.